Beleza? Então, vamos Beleza, com... tranquilo. Ótimo. Vamos começar aí a aula. A gente vai continuar falando, né, da nossa querida estrutura algébrica da mecânica quântica. E aí, eu não lembro exatamente qual que foi a última coisa que eu falei com vocês na última aula, mas provavelmente foi da obtenção de autovalores e autovetores, tá? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre operadores hermitianos. Eu já falei alguma coisa, mas nunca é demais repetir, ainda mais que a gente teve aí uma folga de umas semanas, né? Então, a vantagem do uso de operadores hermitianos é que eles estão associados ao que a gente chama de observáveis, ou- tá? E esses observáveis, eles são os operadores que retornam para a gente as medidas físicas, né, de um sistema quântico aí, tá bom? A vantagem desses caras, como eles estão diretamente associados com as medidas, é que eles possuem autovalores que são reais, certo? Então, o lambda aí, ele pertence aos reais, eles são números. E os autoestados, eles formam Boa uma tarde. base, tá? Então, suponha que eu tenho um certo operador, e os autoestados aí, os psis desse cara, eles formam uma base. E o legal da gente ter uma base é que eu posso escrever, né, qualquer vetor como uma combinação linear desses estados dessa base, né? Ou seja, se eu fizer produto escalar de psi com psi j, isso aqui retorna uma delta de J, né? Ou seja, eles são ortonormais. Isso pode ser, aqui a gente vai trabalhar com bases discretas, mas como eu mostrei para vocês, isso podem ser bases contínuas, tá bom? E esses estados pertencem a um espaço de estados aí que eu venho chamando de V, né? Então ele forma uma base nesse espaço de estados. Então, por definição, um operador hermitiano é aquele em que o adjunto é o próprio operador, ele é o chamado auto-adjunto. Ele é o seu próprio adjunto. É isso que garante que esse operador vai possuir a propriedade de ter autovalores que são reais, tá? Então, se a gente olhar no espaço V, o que acontece é o A, seja um operador A, né, atuando sobre um psi, ele retorna aí um psilíneo, tá? Então, ele atua sobre um estado e retorna um novo estado, certo? A gente pode ter uma representação também no V estrela aí, né, no adjunto, em que agora o A adjunto atua no Bra e retorna o Bra psilinha, certo? Só que como esse cara ele é autoadjunto, eu poderia também escrever ele simplesmente como sendo o A, eu não preciso do adjunto que está aqui, tá? Beleza? Então, né, como eu disse para vocês, eles têm autovalores que são reais e esses estados, esses autoestados desse operador, né, no final das contas, quando eu atuo sobre um grupo φn de que são os autoestados desse cara, eles retornam aí lambda n φn, certo?
E aí, é esse cara que eu estou dizendo para vocês que são os reais e esses FIIs aqui, que pertencem a V e formam essa base de autovetores, né? Então, eles formam um grupo ortonormal, tá? Ou seja, o produto escalar deles é normalizado a 1 aí. Então, qualquer estado, qualquer, né? Então, um XI aqui, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses caras, né? Onde você já deve estar cansado de ver isso, CN nada mais é do que a projeção do XI no CN, tá? E isso é fundamental. A gente ainda não falou do processo de medida, mas é fundamental quando a gente for lidar com o processo de medida dentro da mecânica quântica, tá bom? Bom, aí a gente tem, né, essa equação que está aqui, ó, a que a gente chama de equação de autovalores, certo? Então, só reproduzindo aqui, A φn igual a um lambda n φn, certo? Se eu projetar isso aqui em φn para obter esse elemento de matriz, né? Que a gente chama de ANN, esse aqui seria o ANN, isso vai ser lambda n φ n φ n. E aí, isso aqui é um, né? Então, normal. Normal não, isso aqui é normalizado, tá? Então, ou seja, o elemento de matriz na direção n, desculpa, o elemento de matriz na diagonal aqui, vai ser o autoestado desse operador que está aí. O mesmo a gente tem no espaço dual, tá? Então, em V estrela aí, eu tenho ali φm a adjunto igual a lambda complexo aí, conjugado, né? Φ, vou pôr um índice mzinho aqui para a gente manter a correlação, tá? Agora, eu venho e faço a projeção no cat φm também. Então, isso aqui passa a ser φm, a estrela, φm, e isso aqui igual a lambda m, φm, φn, certo? Então, agora, como isso aqui é genérico, né? Isso aqui seria o ANN, isso aqui é genérico e como a estrela, a daga, né? Adjunto igual a A, aqui eu tenho que isso, opa, faltou a estrelinha aqui, né? Então, lambda n estrela igual a lambda n. Isso aqui somente se lambda n para qualquer n pertencer aos reais, né? Então, para qualquer n, tá bom? Então, é assim que a gente determina que esses caras aqui possuem autovalores que são reais. Uma dúvida. Fala, Ivan. Você falou ali mais atrás ali que você acha os autos estados e eles são formam uma base ortonormal. Então, na hora que eu for fazer o processo lá de achar os auto estados, eu vou ter que escolher eles de tal forma que eles têm a norma um então.
Na verdade, você diagonaliza qual que é o procedimento, Ivan, né? Você escreve o operador numa dada representação, então, de todo jeito, você sempre vai precisar escolher uma base. Aí você escreve esse operador nessa base. Como é que você faz isso? Através dos elementos de matriz. A partir disso, é uma boa pergunta, deixa eu fazer aqui, Ivan. Então, suponha que eu tenho um operador B. E aí, eu vou escrever esse B em termos de uma base N aqui, ó, tá? Onde N, M me dá uma delta de NM. Uma base qualquer, certo? Como é que eu faço isso? Eu preciso escrever os elementos de matriz, BIJ ou BNM, tanto faz, que é basicamente I, B, J, certo? Dependendo do número de estados que tem nessa base, isso vai me dar uma representação. Vou colocar assim, ó, na base N, eita, que vai ser uma matriz, onde eu tenho aqui B11, B12, e assim sucessivamente, B21, B22, e assim sucessivamente, tá? Então, esses caras aqui, em tese, eu sei calcular, porque eu sei, né, eu conheço a base e eu consigo calcular essas projeções, tá? Agora, uma vez que eu tenha isso aqui, eu preciso. Opa, tá travando aqui. É para você ir para cima, né? Então, deixa eu só apagar aqui que eu mostrei. Porque ele não vai mais para cima. Já foi a página toda? Ah, tem que ir mais uma página. Então, aqui. Tá? Uma vez que eu tenho aqueles. O que que travou, pessoal? O que que vocês estão vendo na minha tela que parece estar meio travado? Fala Aqui tá branca. normal. Você acrescentou uma. Eu acrescentei uma, estou na página 3. Aqui, para mim, aqui travou. Tá. Então, Rony, oi. eu não estou conseguindo voltar às páginas, normal isso? Ah, não, porque esse cara aqui, Matheus, é um outro editor, porque eu estava usando aquele editor do Zoom e ele estava travando. Então, eu estou tentando esse novo Ah, editor aqui, tá bom? tá bom. Aí, né, então, só voltando aqui, eu estava na página, estava no final dessa página aqui, né? Opa, sobe, amigo. Cadê? Na hora que a gente quer que funcione, essas coisas não funcionam. Eu não sei porque ele travou aqui para mim. Aí, assim, tá? Então, estou aí com a matriz. Agora eu vou para outra página aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou diagonalizar esse cara. Como é que eu diagonalizo? Eu tenho que buscar um grupo de autoestados B, vou colocar até um índice aqui, ó, BM, tal que isso retorne autovalores BM, tá? Escrever essa equação. Aí eu vou escrever a equação, o determinante, né? Que nada mais é do que B menos lambda, aqui é B menos lambda, lambda não, estou usando Bzinho, Bzinho N, vezes a identidade, igual a zero, né? Aí eu tenho a equação característica. A partir da equação característica, a gente fez isso já, você vai obter um grupo de autovalores, B1, B2, Bn, e assim sucessivamente. A partir do grupo de autovalores, eu tenho um grupo de autovetores, certo? E que você vai, no processo de diagonalização, forçar, né, na verdade, impor
que o produto escalar, na verdade, eu posso até pôr BM, BK, dois caras aqui, a delta de MK. Então, ele é normalizado, certo? Então, a gente acaba até impondo essa normalização, porque com isso eu tenho uma base de estados ortonormais, né? Cuja norma é 1. É 1. Certo, Ivan? Certo? Entendi, Anny. Maravilha. Só outra pergunta Pode rápida. falar. Lá você tinha falado também dos observáveis. O observável só são quais os operadores hermitianos ou os operadores também não hermitianos também são Não, observáveis? a gente classifica como observáveis os operadores hermitianos justamente pelo fato deles possuírem autovalores que são reais, né? Então, ou seja, o que a gente mede na física são números reais, certo? Então, a gente procura por esses observáveis que, cuja o espectro de autovalores, que é o espectro de coisas que você vai medir, depois a gente vai falar disso, eles são números e que você encontraria na física por serem números reais. Beleza? Beleza. Obrigado, Anny. Nada. Bom, então, voltando aqui, né? A gente tem aí os autoestados. Então, suponha que eu tenho um operador A, né? Voltando àquele caso do A, tal que A que atua sobre um psi, ele retorne um lambda psi, tá? Então, o psi é autoestado de A com autovalor lambda. Um outro estado, φ, é tal que isso aqui tenha um autovalor μ, tá? Então, são dois, tanto φ quanto psi são autoestados de A. Vamos supor o caso em que lambda ele é diferente de μ, né? São dois autovalores que são distintos entre si. Se eu calcular, para esse caso, o elemento de matriz, vamos seguir minha notação, A, φ, A, psi, certo? Ó, o A, que atua em psi, retorna lambda, esse lambda sai na integral, eu fico com φ, psi, certo? Agora, se ao invés disso, eu tivesse aqui, ó, psi, opa, φ, A conjugado, né, A adjunto, isso aqui retorna mi estrela φ. Lembrando que o φ ele é autoestado de A, então o φ, o Bra φ vai ser autoestado do A adjunto, tá? De maneira análoga, eu tenho que o φ A, sem esse carinha aqui, ele é porque o A é hermitiano, isso aqui é mi φ, da mesma forma. Então, se eu projetar as duas equações, essas duas equações em psi, eu vou ter aqui, ó, φ a estrela psi, que é igual a, deixa eu ver como é que eu fiz aqui, mi, né, essa aqui. Ou, não preciso do estrelinha aqui, deixa eu seguir cadê a borrachinha? Aqui. Aí. Aníbal. Eu estou vendo o chat aqui, a Vitória. Obrigado, era isso, Lucas? Eu acho que essa. A lambda diferente de mim caracteriza o sistema não degenerado. Isso, exatamente. Não que ele caracteriza, Vitória, um sistema não degenerado. Porque eu posso ter um operador que possui autovalores degenerados, mas além daqueles que são iguais, ele possui outros autovalores, tá? Então, dentro de todos os autovalores, eu estou pegando aqueles que são
diferentes, mas não necessariamente eu não tenha degenerescência nesse sistema, tá? Então, deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Então, eu tenho Φ ápice, né? E isso aqui, então, é Mi, Φ, Psi, certo? Se eu tiver, ó, tá vendo que essas duas equações são iguais? É essa e essa. Se eu subtrair as duas, eu tenho que lambda menos mi, φ, psi, igual a zero. Só que como eles são diferentes, isso aqui é diferente de zero. Então, obrigatoriamente, isso é zero. Significa que φ e psi, eles são ortogonais, tá? Só que isso não é direto quando a gente tem autovalores que são degenerados, porque no caso de autovalores degenerados, como disse a Vitória no comentário dela, o lambda, ele pode estar associado a um grupo de psis, aqui, ó, por exemplo, psi1, psi2, certo? Até um psi g aqui, tá? Isso quer dizer que se eu atuar com o A sobre qualquer um desses caras, isso aqui me retorna o lambda vezes qualquer um desses estados, onde o i aí, de 1 até n, sei lá, g, n, tanto faz, certo? Então, eu tenho um grupo de n autoestados de A que possuem o mesmo autovalor lambda, né? E aí, acho que eu já fiz isso aqui para vocês, eu posso escrever um outro estado qualquer, por exemplo, um xi, como sendo a combinação linear desses fi's que estão aqui. E se você atuar com o A, nesse cara, isso aqui vai ser A, que atua na soma em I de CI, psi, certo? Como a soma é em I e o A não tem nada a ver com I, eu posso pôr ele para dentro da soma, isso aqui passa a ser CI, A, psi. Só que isso aqui é lambda, psi, certo? Então, o A, psi, vai ser igual a soma em I de CI, lambda, o I é em cima, né? O I é aqui em cima. Psi. Eu posso tirar esse lambda daqui. Isso aqui passa a ser lambda, a soma em I de CI, psi, só que isso aqui é o próprio psi. Portanto, A psi igual a lambda psi. Ou seja, se qualquer combinação linear desses autovalores, desses autovetores degenerados, leva a um estado que também é um autoestado de A e com o mesmo autovalor lambda, né? Então, isso é válido para qualquer estado dado por essa combinação, certo? Agora, para os autovalores, para os N autovalores degenerados, existe autovalores independentes. Eu cheguei ao final da página de novo. Autovalores que são independentes e que são linearmente independentes entre si, certo? Então, qualquer combinação desses N autovetores linearmente independentes pertence a um subespaço N-dimensional que determina um novo ket,
que é também um autoestado do operador com o mesmo autovalor, tá? Então, se eu fosse desenhar, suponha, né, que eu tenho aí o meu subespaço V, meu espaço de estados. Dentro desse espaço de estados, vai existir um grupo, chama aqui de um V, sei lá, A, onde eu tenho os psis, cujo os autovalores são todos lambda. Então, eu posso organizar esses caras da forma que eu bem entender, certo? Para descrever esse subespaço, né? Esse subespaço VA, né? É um subespaço de V, ou seja, ele pertence a V, e a gente pode organizá-lo. E, inclusive, agora, como eu tenho uma combinação linear, eu posso usar o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt, que eu estava falando na última aula, para gerar estados que são ortonormais entre si, certo? E aí construir essa base de autoestados, tá bom? Aí eu estava falando para vocês, né, desse processo de ortonormalização aí de Gram-Schmidt. Cadê? Como escreve isso? Tá? Então, a ideia é que suponha que eu tenho esse grupo dos, opa, dos φ e estados, né, linearmente independentes, que não são necessariamente ortogonais, certo? Eles possuem o mesmo autoestado, mas eles não são necessariamente ortogonais. Mas se eu quero formar uma base, eu preciso que esses estados sejam ortogonais. Mas como? Eu mostrei para vocês que eu posso fazer uma combinação linear desses caras e ainda assim continuar obtendo um estado que pertence, que caracteriza, que pertence àquele subespaço. Então, eu uso esse processo de Gram-Schmidt para gerar um novo grupo de φis aqui. Esse sim, tal que φi, Pj, retorne aí uma delta de J, certo? E aí eu consigo compor a base. E como é que eu faço isso? Primeiro, eu pego, escolho um aleatoriamente, né? O primeiro φ1, que nada mais vai ser do que o psi1 sobre a norma dele, ó, psi1, psi1, tá? Então, esse cara é tal que se eu fizer o produto escalar de φ1 com φ1, né? Olha aqui, faz isso, produto escalar. Pega o bra desse cara. Então, isso aqui vai ser psi1 dividido por esse número, tá? Psi1, psi1, então isso é um número, não preciso me preocupar com conjugado, nada. E aqui eu tenho psi1 e esse número, psi1, psi1, tá? Embaixo, que vai sobrar psi1, psi1. E em cima, como a gente queria, tá vendo? Então, eu tenho aí o primeiro estado normalizado. Agora, eu preciso construir o próximo estado. Então, eu vou construir a partir do psi2. Então, eu vou escrever aqui um psi2, que é igual ao psi2 mais alguma coisa que é proporcional ao φ1. Por quê? Eu quero remover qualquer projeção do psi2 em φ1. Eu quero tirar essa projeção, porque se ele não tem projeção, significa que ele é ortogonal. Aí o que eu faço?
eu tomo o produto escalar do Xi2 com o φ1, então isso me dá o produto escalar de φ1 Xi2 mais alfa, produto escalar de φ1 φ1. Mas a gente acabou de ver que isso aqui é 1, tá bom? E aí, agora eu posso escrever o alfa e outra, né? Esse cara aqui, ó, eu quero que o Xi2 seja ortogonal, quero garantir que ele seja ortogonal. Então, eu forço que esse produto escalar seja zero. Portanto, eu posso escrever o alfa como sendo menos φ1 Xi2. Se eu faço isso, agora o Xi2 ele vai ser ortogonal, que é o que está escrito aqui, ó, vai ser ortogonal ao φ1, tá? Então, lembrando que ele é o Xi2 mais alfa, né? Então, ó, menos φ1 Xi2 φ1, tá? Agora que eu tenho o Xi2 e eu sei que ele é ortogonal ao φ1, eu consigo calcular o φ2, porque o φ2 vai ser nada mais do que φ2 dividido pela norma de φ2. Certo? Então, e mostrar que φ2 φ1 igual a zero e que φ2 φ2 igual a 1, tá? Deixar aqui para vocês. Beleza? Se o processo de ortonormalização... Olha o nome, é orto, de ortogonal, normalização. Normalização é de normal, de norma unitária, tá? E aí, eu faço isso, agora que eu tenho o quê? Eu tenho φ1, tenho φ2, certo? A partir desses caras, agora eu consigo construir o φ3. E assim sucessivamente, né? Até que eu tenha todos os estados ortogonais, ortonormais que formem essa base. Beleza? Alguma dúvida? A Vitória tinha me mandado uma dúvida por e-mail, era nessa parte aqui. Resolvi seu problema, Vitória? Sim? Ou não? Vou ver o chat aqui. Ótimo. Beleza, tá? Então, agora a gente pode voltar. Deixa eu mudar de página aqui. Uma coisa que a gente vinha falando, que era a formulação matricial, certo? A gente já vem usando isso aqui, né? Então, na formulação matricial, né, a gente aqui está falando ainda de operadores hermitianos, tá bom? O operador A, ele é representado pelos seus elementos de matriz, tá? E aí, se o A adjunto, ele vai ser o AJI conjugado. Note que, lembra que a operação de adjunto, ela é, na linguagem matricial, a conjugação mais transposição.
né? Então, ou seja, tá vendo? Eu fiz a troca dos índices aqui, isso é a transposição, eu transpus a matriz é transposta, e tomei, lembra que os elementos de matriz são números, e tomei o conjugado de todos eles, certo? Se I igual a J, então eu tenho que A e I igual a e I estrela. Então, os elementos da diagonal pertencem aos reais, certo? Porque eles são o seu próprio conjugado, beleza? Se o I, se eu estiver fora da diagonal, e diferente de J, eu tenho que o A e J, ele é igual ao AJI conjugado, porque isso aqui vem do fato que operadores hermitianos são seus próprios adjuntos. Então, tá vendo? Eu transpus e conjuguei, e isso tem que retornar o próprio elemento de matriz original. Então, a representação matricial de um operador hermitiano vai ser dado por A11, A12, A13. Aqui eu tenho o A12, como esse cara aqui, ó, o A21, estrela. Então, esses caras são iguais, certo? Então, A22, A23, o A13, A23, A33. E é isso aqui se repete. Depende do tamanho da base que você está usando, o número de termos dessa matriz que está aí. Certo? Beleza? Calma. Aqui faltou os conjugados. Tá bom? Então, essa é uma matriz que representa um operador na base desses autoestados. Agora, essa aqui é uma representação numa base qualquer, tá? Qualquer. Então, a IJ vai ser diferente de zero em geral. Beleza? Mas, o que acontece se eu quiser fazer a representação do A, isso que é importante, de A na base de seus autovetores, tá? Lembra que eu preciso escrever os elementos de matriz. A e J. Isso aqui, vamos supor, primeiro, que eu tenha isso aqui, ó, A φ n igual a lambda n φ n. E o φ n, como esse cara é hermitiano, o φ n forma uma base ortogonal, tal que φ n, uma delta de mn, certo? Agora eu preciso calcular os elementos de matriz, A e J. Então, eu tenho que atuar com o A sobre o φj e projetar sobre o φi. Isso aqui me dá lambda j. Então, isso aqui é lambda j, φi, φj. Tá bom? Agora, isso forma uma base. Então, isso me dá uma delta de ij. Então, no final das contas, eu tenho aqui um lambda i ou lambda j, tanto faz, né? Eles vão ser, porque o i é igual a j. Até eu vou fazer diferente. Isso quer dizer que o a
e I é lambda I. E o A e J é zero, por conta da delta. Isso implica que a matriz A, nessa representação, ela é diagonal. E os elementos da diagonal são os seus autovalores. Então, eu tenho aqui, ó, lambda 1, lambda 2, lambda 3 e zero no resto. Então, isso é importante, porque muitas vezes a gente procura pela diagonal, pela matriz, por um operador, pela diagonalização de um operador, justamente porque eu estou interessado em quem são os seus autovalores, tá bom? Quando eu escrevo um operador na base dos seus autovalores, esse operador, ele já é diagonal. Tranquilo? Beleza? Facinho? Beleza. Então tá. Aí tem um problema, né? Porque nem tudo é tão simples. E a gente tem, Professor, pode falar, tá ouvindo, Rodrigo? tô ouvindo, Rodrigo, pode falar. Ah, é que eu não. Desculpa, acho que o meu áudio estava com um problema. Eu não entendi muito bem essa parte da transformação, essa última parte que você mostrou, da diagonal. Tá bom. Eu faço de novo com mais calma. O que eu tô dizendo, Rodrigo, é o seguinte. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Suponha que eu tenha um operador qualquer, sei lá, C, certo? Todo operador, e esse operador, ele é hermitiano, tal que C adjunto igual a C. Então, ele é hermitiano. Se ele é hermitiano, eu sei que eu posso buscar pelos seus autovalores e autovetores, certo? Então, aqui eu tenho os autovetores, e aqui eu tenho os autovalores. E o fato dele ser hermitiano implica que BC, tá? Note que assim, o Czinho aqui pode ser A, B, C, pode ser C1, C2, C3. É só uma letra aqui. Isso aqui me dá uma delta de BC, tá? Então, eles são ortonormais. Tranquilo? Isso quer dizer que se eu atuar com o C sobre o autoestado B, ele retorna o autovalor B vezes o autovetor B. Como é que eu escrevo qualquer operador em qualquer base? Eu preciso dos elementos de matriz, né? Porque a função do operador é atua com esse cara num certo estado e depois isso vai gerar um novo vetor, tá? Não necessariamente, ó, vou mudar aqui, ó. Vamos supor que eu quero uma representação qualquer, sei lá, psi. Então eu atuo com esse cara nesse autoestado, isso aqui vai dar, sei lá, um psilinha, e depois eu projeto num outro cara aqui, φ. Isso aqui vai dar um número, né? Φ, psi, tá? Então, isso tudo aqui me retorna o elemento C, φ, psi dessa matriz. Então, na representação matricial, os elementos de matriz é que são responsáveis por representar o operador, tá? Opa, por que eu apaguei isso? Então, beleza. Sobe. Suponha agora que eu quero representar esse cara na base dos vetores dele. Eu preciso calcular o C AB, por exemplo. Quem que é o CAB? Eu atuo com o C sobre o vetor B, que pertence a essa base, e projeto no vetor A. Só que eu sei que o B, tanto o B quanto o A, eles são autovetores do operador C.
Isso significa que C, que atua em B, retorna B, B. Então, isso aqui me dá B, alto valor, A, escalar B. E isso aqui, então, me dá B, uma delta de A e B. Tá? Aqui, o A e o B são quaisquer coisas. Qualquer letra, qualquer vetor pertencente a essa base. Então, o que isso quer dizer? Que esse cara ele pode assumir dois valores. Ele pode ser B, se A for igual a B, e ele pode ser zero se o A for diferente de B. Tá bom? Então, para tentar ser um pouco mais visual, suponha que o que você tem é isso aqui, ó. Eu tenho os elementos dessa matriz, tá? É como se a gente colocasse aqui em cima, por exemplo, aqui, ó, todos os vetores da base. A, B, C, e assim sucessivamente. Aqui os cats. E aqui eu coloco os bras. A, B, C, sucessivamente. E eu faço a combinação, ó. Quem que é o elemento que aparece aqui? Vai ser C, A, A. Quem que é o segundo aqui? A, C, B. O terceiro, deixa eu apagar isso aqui. Como é que apaga isso, gente? Aí, assim. Quem que é o terceiro? A, C, C. Aqui embaixo. B, C, B, C, A. B, C, B. B, C, C. Mais uma linha aqui. C, C, A. B, desculpa. C, C operador, B. E aqui eu tenho C, C operador, C. E assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho a representação desse operador nessa base. Mas olha, quem que é o elemento que está aqui? Esse aqui, ó, todos os que estão na diagonal são aqueles em que o índice se repete. Então, por exemplo, eu posso falar aqui CAA igual a ACA. Certo? Então, ó, tá vendo? Que sempre que eu tiver dois caras que são iguais, eu tô aqui na diagonal. Mas olha a regra aqui em cima. Opa, pra cima. Aqui, ó. Sempre que eu tiver os dois iguais, o valor que aparece aqui é o alto valor. Agora, quando os caras forem diferentes, por exemplo, esse que eu risquei aqui, e risquei de novo, esses caras são nulos. Então, nessa representação, o C vai ser A, 0, 0, 0, B, 0, 0, 0, C, e assim sucessivamente. Então, sempre que eu represento uma matriz na base dos seus autovalores, seus autovetores, desculpa, ela é diagonal e os elementos da diagonal são os autovalores. Beleza? Ficou mais claro, Rodrigo? Escreva no chat aqui. Ótimo. Tá bom? Então, tá. Agora, a gente chega no que a gente chama
de operadores compatíveis. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui, eu estou trabalhando com vocês com todo esse formalismo matemático para depois a gente culminar no que é o processo de medida dentro da mecânica quântica, né? Medir as coisas é realmente agora, a partir do espectro de autovalores, eu atuo isso sobre o estado físico do sistema e obtenho, né, a medida, que aí é a parte fundamental que a gente tem na física, porque é o que eu quero, né? Na física eu quero medir as coisas. Existe um grupo bem importante de operadores, que são aqueles operadores chamados compatíveis, que são formados por observáveis que comutam, tá? Isso quer dizer que existem observáveis que não comutam, e em geral os observáveis, né? É até fácil da gente pensar isso, porque, olha, pensa o seguinte, eu sempre posso representar um operador com uma matriz, né? Então, se eu fizer o produto de duas matrizes, em geral, o produto de duas matrizes é não comutativo. Então, se eu fizer A vezes B, é diferente de B vezes A, tá? Então, em geral, os operadores eles são não comutativos, né? Eles não comutam entre si. O que acontece é que existe um grupo de operadores que são compatíveis e eles são importantes porque se eu tenho operadores que são compatíveis, significa que eu posso fazer medidas que são medidas simultâneas, tá? Então, isso abre, o que a gente vai falar mais para frente, já dando um spoiler das coisas que a gente vai ver, abre toda a discussão dos operadores que estão e os que não estão sujeitos a um princípio que provavelmente vocês já ouviram, que é o princípio de exclusão de Pauli. Princípio de exclusão de Pauli, não. Princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio de exclusão de Pauli não tem nada a ver com isso. Tá? O princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza me diz que eu não consigo, dependendo de alguns dependendo do tipo de operador, realizar medidas que são simultâneas. Isso está diretamente associado com o que a gente vai falar aqui. E a gente primeiro vai falar desses observáveis, que são os observáveis que comutam entre si, os operadores que são compatíveis. E sendo compatíveis, significa que eles podem ser medidos de forma simultânea. Tá? Então, a medida, ela é simultânea. E isso aqui implica que, lembra que eu falei que todo observável, portanto, hermitiano, possui um grupo de autovalores reais. Associados a esses autovalores, eu tenho um grupo de autovetores que formam uma base. Quando eu tenho operadores compatíveis, esses caras, eles compartilham uma base de autoestados. Tá? E olha que interessante, tá? Já indo um pouco para frente, suponha que eu tenho uma base de autoestados φ que é tal que A, um operador A que atua em φ, retorna lambda φ, e B, que atua em φ, retorna mi vezes φ. Certo? Significa que nessa base, tanto o A quanto o B, se eu escrevo os operadores nas bases dos seus autovalores, eles são o quê? Diagonais. E se eu estou dizendo para vocês que a comutação está diretamente associada à ordem A vezes B ou B vezes A, as matrizes que comutam, de modo geral, as matrizes diagonais comutam entre si.
Então, por exemplo, suponha que eu tenho uma matriz A1, A2, 0, 0. Uma matriz B1, B2, 0, 0. Se você fizer AB, isso aqui é exatamente igual a BA. Então, significa que elas comutam. Agora, pega outras duas matrizes, A', sendo um A1 linha, A2 linha, A3 linha, A4 linha, e uma matriz B', B1 linha, B2 linha, B3 linha e B4 linha. Se você fizer a linha B linha, isso provavelmente vai ser diferente disso. Então, daí a importância, né, da comutação, porque se eles comutam entre si, significa que eles podem ser diagonalizados simultaneamente, né? Então, se eles podem ser diagonalizados simultaneamente, significa que eles compartilham de uma mesma base de autoestados que os diagonalizam. Tranquilo? Entenderam até aí? Isso é importante, tá? Bom, então, suponha que eu tenho dois operadores. Deixa eu ver o chat. Beleza, Vitória, obrigado. Suponha que eu tenho dois operadores A e B, tal que essa operação que está aqui, provavelmente eu já falei dela para vocês, mas se eu não falei, estou falando agora, o chamado comutador. O que é o comutador? O comutador é um novo operador formado por esses caras que atua sobre um estado e ele é definido como sendo A vezes B vezes esse estado, se menos B vezes A vezes esse estado si. Se AB for igual a BA, então significa que eu tenho zero. Então, se o comutador for zero, então eu tenho aqui, posso até forçar a barra, zero vezes psi. Então, estados que comutam, operadores, desculpa, que comutam entre si, são aqueles tais que o comutador, essa operação, esse operador, o computador, ele é uma combinação, né, de operadores que é por si só, que é por sua vez também um operador, tá? Então, se isso aqui é verdade, significa que eu posso sempre encontrar um grupo comum de autoestados compartilhados por A e B e que formam uma base. Então, na representação matricial, o que eu tenho? Suponha que eu tenho o A, lembra? Escrito na base dos autoestados, dos autoestados compartilhado, tá? Então, a matriz A vai ser diagonal. Agora, então, suponha que eu tenho aqui, ó, lambda 1, lambda 1, lambda 1, onde esses caras aqui são degenerados, tá? São estados diferentes, mas com o mesmo autovalor. Aí eu tenho aqui um novo grupo de autovalores, lambda 2, por exemplo. Eu tenho aqui lambda 3, tá? E aí, fora, como essa é uma base, fora eu tenho aqui 0, 0, tá? Isso aqui continua, provavelmente. Aí, tá bom? Note que aqui, ó, eu tenho G1 estados degenerados
com o autovalor lambda 1. Aqui eu tenho G2 estados, aqui eu tenho G3 estados, tá? Na hora que eu vou representar o B, não necessariamente o B vai ser diagonal de cara, mas o B, ele vai ser bloco diagonal. Então, eu vou ter um bloquinho aqui, ou seja, eu tenho diversos autovalores aqui, que não são zero, né? Só que tem o tamanho G1 por G1. Aí eu passo para o segundo bloquinho, amarelinho aqui. Que tem tamanho G2 por G2. E aí eu tenho o próximo bloquinho. Certo? E assim sucessivamente. E aí que é interessante, porque essa é uma matriz que é chamada de bloco diagonal. Deixa eu ver o chat aqui. Os blocos devem ter um número de autoestados iguais entre eles, ou cada bloco vai ter um número de estado? Ó, os blocos, Johan, eles têm... O número de estados que estão aqui é G1 por G1. Só que G1, G2, G3, eles são diferentes entre si. Então, os blocos têm tamanhos diferentes entre si. Mas os blocos correspondem ao número de autoestados. Então, por exemplo, nessa representação que eu fiz aqui, é como se aqui, ó, eu tivesse valores para B, por exemplo, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, tá vendo? 3 por 3, porque eu tenho 3 autoestados aqui. Já no caso amarelinho, aqui eu teria, por exemplo, sei lá, B. Vamos dar a letra aqui, para a gente diferenciar o bloco, tá? C11, C12, C21, C22, tá? Então aqui, por exemplo, eu teria um 2 por 2, porque eu tenho 2 estados que estão aqui. Ah, legal. Entendeu? Tá? Então, note que ele ainda não é diagonal, né? Mas, se vocês se lembrarem, cada grupo desses autovalores que estão aqui, eles formam um subespaço de V. Então, se eu tenho lá o espaço de estados, deixa eu mudar as cores. Eu tenho lá o subespaço de estados, V. Então, eu vou ter aqui um V preto, formado por esses estados. Eu vou ter um subespaço V amarelo, vou ter um subespaço V verde, que está aqui, certo? E aí, você lembra que eu posso fazer uma combinação linear desses caras e escrever um novo grupo de autoestados, e aí, a partir desse número de... A reorganização desses caras vai diagonalizar a matriz B. E agora eu vou ter a base que forma... Porque note que isso aqui não forma uma base ainda, porque ela é degenerada. Aí eu preciso do processo lá de ortonormalização de Gram-Schmidt para ortonormalizar um novo grupo de estados gerados a partir de cada grupinho desses aqui, para gerar, assim, uma base. Aí essa base vai ser aquela que diagonaliza tanto A quanto B, né? Então, eu estou usando os autoestados de A, como eles são autoestados de A, o A é diagonal. O B, como o A e o B são compatíveis, o B é bloco diagonal. Mas porque o A possui autoestados que são degenerados. Agora, eu posso encontrar pelo menos uma combinação linear dos autoestados de A que torna o B diagonal. E aí pronto, tanto A quanto B, porque se eu fizer uma combinação de autoestados de A, continua sendo um autoestado de A. Então, ela continua sendo diagonal. E agora o B passa a ser diagonal.
Então, isso é possível gerar operadores que são compatíveis, ou seja, que podem ser medidos simultaneamente. Tá bom? Então, deixa eu ver. Suponha que eu tenho A. Aqui, né? Vamos mudar a cor, voltar ao preto. Então, seja A, um operador. Não posso ver. Seja A esse operador tal que A psi igual a lambda psi. Se eu atuar com o B nesse cara, eu tenho o seguinte: B psi, não necessariamente o B é autoestado de psi, desculpa, não necessariamente o psi é autoestado de B, então ele vai retornar um novo estado, psi, tá? Se o A e o B forem compatíveis, agora eu posso atuar com o A, né? Ó, o A e o B, eles são compatíveis. Então eu posso atuar com o A nesse cara que está aqui. Então, B psi, que é igual a psi, certo? Como a B é exatamente igual a BA, o que eu tenho é isso daqui, beleza? E isso continua sendo a psi, certo? Só que o psi que está aqui é autoestado de A com alto valor lambda. Então, isso passa a ser B lambda B psi, que é igual a psi. Então, só reescrever isso aqui, ó. Lembra que esse B psi aqui, ó, é o próprio psi. Então, portanto, o A que atua sobre o psi igual a lambda psi. Então, psi é autoestado de A. E o psi, ele é nada mais do que a atuação do B sobre um autoestado de A. O fato deles serem compatíveis faz com que o psi também seja autoestado de A, tá bom? Agora, no caso de lambda não degenerado, o autoestado único associado a lambda é definido a menos de uma constante, né? Porque tanto psi quanto b psi, lembra que isso aqui é aquele estado psi, eles são autoestados de A, tá? Os dois são autoestados de A. Eu mostrei isso aqui para vocês, no caso não degenerado. Beleza? Então, suponha que eu tenho um novo estado B, um novo estado psi. Suponha que o psi, desculpa, ele também seja autoestado de B, com um alto valor mi, tá? Se A e B são compatíveis, o espectro de autovalores também é não degenerado, né? Porque a partir do que a gente mostrou aqui antes, eu posso fazer exatamente o mesmo procedimento e mostrar que se eu atuar com o A no B psi, isso aqui, ó, é mi,
Mi, A, Psi, isso é Mi, lambda, Psi. Então, note que esses caras, no caso não degenerados, eles possuem o mesmo alto valor, ó, lambda, a menos de uma constante multiplicativa, que é o alto valor do alto estado de B. O problema surge quando a gente tem o lambda n vezes degenerado, tá? Isso quer dizer que A, que atua no psi-n, e, na verdade, aqui, gente, acho que o I não é a melhor. O N aqui não é a melhor. Era melhor falar assim, ele é G vezes degenerado, tá? Então, o A que atua nesse estado, psi-n, retorna um lambda n, psi-n vezes o I, onde o I, ele é 1, 2, até G. GM aqui, para não confundir, tá? Então, o que acontece? Eu tenho esses diversos, vamos supor que o GM aqui seja 12. Então, eu tenho 12 estados que formam um subespaço do espaço vetorial definido pelos autoestados do operador A, que compartilham do mesmo autovalores. E esses autovalores, né, os autovalores, note que eu tenho dois índices aqui. O N, ele classifica autovalores diferentes, tá? E o I classifica o número de estados degenerados, degenerados, para aquele autovalor específico, lambda n, tá bom? Então, tem esses dois. Então, isso forma subespaço de dimensão GM, né? Que depois a gente vai ver. E aí eu posso gerar, né? Podemos gerar, usando o procedimento de Gram-Schmidt, N, N, GM, cis, linearmente independentes. Certo? Fazendo o processo de Gram-Schmidt, e aí com isso montar a base que a gente está querendo, onde o número total de estados, vamos supor assim, N é o número total de estados, nada mais é do que a soma de todos os Gs. Então, se eu tiver, por exemplo, 10 autovalores, cada autovalor tem uma, a gente chama de multiplicidade. Sei lá, o primeiro tem multiplicidade 3, o segundo 12. Então, eu vou somar todas as multiplicidades, eu tenho o tamanho dessa base, certo? Então, seria mais ou menos assim. Eu tenho aqui um grupo de autoestados, tenho o psi1, 1, o psi1, 2, até o psi1 G1, tá? Aí depois eu começo com o psi2, 1, até o psi2 G2. Aí eu venho para o psi3, 1, vou fechar o enquete aqui, até o psi3 G3, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui eu tenho G
3 valores associados ao lambda 3. Aqui, eu tenho G2 valores associados ao lambda 2. Aqui, eu tenho G1 valores associados ao lambda 1. E aí, eu posso, né, dentro de cada grupo, fazer, vou chamar combinações lineares, né? Ou seja, organizar esses caras de uma maneira, então, eu vou chamar isso aqui de combinação linear desses caras. Mas no final, eu tenho N estados que formam essa base e que continuam sendo autoestados do operador A. Eles continuam sendo autoestados desse operador porque eu só fiz combinação linear, se vocês se lembrarem. Quando eu tomo a combinação linear de estados que possuem autovalores lambda 1, eles vão gerar novos estados também com o mesmo autovalor. Tá? E aí, então, eu formo uma base ortonormal. Por meio do processo de ortonormalização de Gram-Schmidt, né? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho 2 índices para carregar. Eu vou gerar um grupo de estados tal que φNI, psi-NI, psi-N' e linha. Agora eu tenho 2 deltas. Uma de N, N', lembra que o N ele está associado ao alto valor, e o I linha está associado à degenerescência desses autovalores, tá? Então, se isso aqui é verdade, eu formei uma base com esses caras. E essa base é tal que o A ele é diagonal, tá? E aí os elementos que estão aqui são os autovalores, beleza? Então ele é diagonal. Para fazer isso, eu usei o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Tá? Então, continua sendo ortonormal. Agora, se eu tenho um operador B, ou seja, B, tal que comutador de A e B é 0, ou seja, eles são compatíveis, deve ser possível, então, deve ser possível e, para cima, isso para cima, cara, não sobe mais. Não tá nem subindo nem descendo, não tô entendendo. Sei lá. Deve. Não tá indo nem para cima e nem para baixo, meus caros. Isso aqui é isso? Talvez era isso. Ah, é. Eu travei a página. Então, deve ser possível que o B também seja diagonal. O problema é, isso é verdade? Então, para isso, eu preciso escrever o B na base dos psis NIs, né? Então, eu preciso do elemento de matriz BNI, N' e linha, que nada mais é do que a projeção do psi NI, B, psi N' e linha, tá? É assim que a gente faz. E agora eu preciso ver o que acontece. Será que isso é verdade mesmo? Será que a diagonal
será que esses elementos são diagonais? Então, a gente começa com o caso em que n é diferente de n', ou seja, eu tenho autovalores diferentes. Autovalores distintos. Tá? Aqui, o índice I não importa. Por quê? Lembra que o índice I ele é para classificar autovalores iguais. Estados diferentes com autovalores iguais. Então, eu posso ficar simplesmente com o φn. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que calcular φn, AB, φn', tá? O A é hermitiano, então ele é o seu próprio adjunto. Então, eu posso atuar no BRA que está aqui, e isso retorna lambda n, né? Uma vez que os φn são autoestados de A. Então, isso aqui sobra com... Por que que eu faço isso? Porque agora eu tenho esse cara aqui, ó. φn B, φn', quem eu estava procurando. Bom, mas também eu posso calcular esse cara aqui, ó. φn BA, φn', que vai retornar lambda n', φn B, φn', tá? Agora, eu posso subtrair essas equações e eu tenho que lambda n' menos lambda n, φn B, φn' igual a zero, tá? Só que eu tenho autovalores que são diferentes. Então, se eles são diferentes, a subtração entre eles é diferente de zero. Isso implica que o produto, que o elemento de matriz φn B, φn' tem que ser igual a zero, tá? Então, portanto, φn, vou voltar ao índice I por completeza, tá? B, φn' I' é igual a zero para n diferente de n'. Então, o que isso quer dizer? Deixa eu tentar desenhar para vocês. Nessa representação, vamos supor que eu sei os blocos, conheço os blocos que estão aqui. Eu não sei nada do que acontece dentro dos blocos ainda. Mas eu sei que fora dos blocos, tá vendo? Ó, porque aqui eu tenho lambda 1, certo? Tenho os estados para lambda 1. Aqui eu tenho lambda 2, lambda 3, tá? Só que quando eu comparo, e é isso que está sendo feito, ó, a comparação, a projeção da ação de B sobre um estado referente a um dado lambda projetado a outro dado lambda. Então, esses elementos de fora, aqui são vários, tá? São nulos. É isso que está dizendo. Então, isso nos mostra que realmente essas matrizes são blocos diagonais, tá? É isso que está acontecendo. Elas são blocos diagonais. Eu ainda não sei como que está organizados esses blocos, mas isso já me diz que para n diferente de n', todos os elementos fora dos blocos são nulos, o que já ajuda, tá? Então, o CNI, ele não diagonaliza o B, tá? A ideia era que ele diagonalizasse. Não, ele ainda não diagonaliza, mas ele já torna o B bloco diagonal. Agora a gente pode focar no bloco, tá? Então, seja,
um dos blocos. Tá? Por exemplo, o enésimo bloco, que tem alto valor lambda n, e que tem tamanho aqui, ó, Gn por Gn. Beleza? Nesse caso, o índice n, que é redundante. Certo? Porque todos aí estão associados ao n. O que sobra é só o índice i. Então, vamos pegar o elemento ii, tá? Vou colocar o n entre parênteses para esse cara. Ele vai ser o quê? Ele vai ser psi-ni b psi-ni. Esse é o cara, é a parte do bloco que é delimitado pelos autoestados de a I', tá? Então, aqui, ó, I', certo? Esse cara, ele forma, na verdade, forma uma matriz Gn por Gn, certo? Só que se o B é hermitiano, esse pedaço da matriz também vai ser hermitiano, né? Isso quer dizer que BJI estrela igual a BIJ, tá? Então, também essa matrizinha vai ser hermitiana, porque ela é só um pedacinho daquela matriz maior, tá? Então, suponha que eu tenha o B, ó, que atua no, num estado, outro estado, φn, e que é autoestado de B, tá? Ele retorna um alto valor mi, i, n, φn de i, tá? Vou pôr entre parênteses aqui. Beleza? Então, eu estou escolhendo esses caras. Onde o i aí, de 1 até Gn, certo? Então, vamos supor que existam esses autovalores, esses autovetores que diagonalizam aquele bloquinho que estão ali. E se eles diagonalizam aquele bloquinho e o B é hermitiano, eles formam uma base no subespaço, vamos chamar assim, ó, VGN. É isso. Certo? Então, naquele subespaço de tamanho Gn por Gn, eu tenho essa base. Tá? Então, a gente pode escrever ele na sua própria base. Ou seja, se eu calcular o elemento de matriz φni b φn e linha, isso aqui, ó, vai me dar mi e linha. Vamos de pôr o chapéuzinho no i. E linha n, φni, φn, o n é o mesmo, né? E linha. Só que, como isso forma uma base no subespaço, então isso aqui me dá uma delta de i e linha. Então, ele é mi e linha n. Então, note, ele vai ser... Todos os elementos vão ser de zero, exceto aqueles que estão na diagonal. Então, nessa base, o B, ele é o bloco, tá? Lembra que esse aqui, ó, é o bloco. E esse bloco vai ser diagonal. Tá bom? Então, a gente pode escrever os autoestados do subespaço Gn de B em termos dos autoestados de A, tá? Então, a gente vai escrever os autoestados do
subespaço, acho que tinha um E aqui, tá? Não sei. Gn de B em termos dos autoestados de A, tá? Por quê? Porque é possível, né? Lembra que se são autoestados, eu posso escrever qualquer estado como uma combinação deles. Então, ó, o φNI vai ser uma soma em J de 1 até Gn de um CN psi NJ, tá? Eu vou escrever dentro daquele subespaço do A, tá vendo? Dentro dos estados que possuem o mesmo autovalor. Quem é o CN? O CN vai ser, o CN vai ser a projeção em psi de J do φ de I, tá? Então, eu posso reescrever esses caras aqui como sendo φ de I igual uma soma de J de 1 até Gn de psi J φ de I psi de J, tá? Então, aqui ó, é o Cn, beleza? E agora, eu quero atuar com o A sobre o φ de I. Como a soma é em J e o A não tem nada a ver com J, eu posso pôr ele para dentro aqui, direto, de um J de 1 até Gn. Isso é um número, tá, gente? Então, isso aqui é psi de J, φ de I, A, que atua em psi de J. Beleza? Mas isso aqui eu sei o que que é. Isso aqui é lambda n. Beleza? Então, eu tiro esse lambda n da integral, da soma que está aqui. Então, isso aqui passa a ser lambda n, a soma j de 1 até gn, lambda n, psi de j, né? Psi de j, φ de i, psi de j, só que esse cara aqui, ó, é o próprio φ de i. Então, isso aqui igual a lambda n, φ de I. Então, quando eu fiz isso, acabei de mostrar para vocês que os φn's, que são autoestados pertencentes ao subespaço Gn do operador B, também são autoestados do A com o mesmo autovalor lambda n, tá? Isso quer dizer que se eu sei quem são esses caras, eu posso pegar o bloquinho N que está aqui, escrever nessa base, ele vai ser diagonal. E isso não muda nada com o A, porque o A continua, o bloquinho que tem aquele autovalor lambda, que já estava diagonalizado, ele continua diagonalizado, né? Então, a gente consegue encontrar uma base que seja comum aos dois, na verdade, a base desses φn's que estão aqui. Então, embora o psi não seja necessariamente autoestado de B, é sempre possível escolher qualquer subespaço de a em qualquer espaço de a base de autovetores comuns entre A e B que diagonaliza tanto A quanto B. E essa base é a base dos φn's que estão aí. Então, reforçando, se o A e o B são compatíveis, ou seja, se o comutador de A e B é igual a zero, a gente sempre pode encontrar uma base ortonormal do espaço
de estados compostos que é comum a A e B e que diagonaliza esses dois operadores simultaneamente, tá? Agora, mudando um pouco a ordem das coisas, né? Suponha que eu comece já com essa base dos φs. Então, eu tenho aqui o A, que atua no φ n e I. Eu vou pôr um novo índice P aqui. Esse índice P é para indicar... Por que eu pus esse índice P? Esse índice P... é para indicar quando eu estou falando de um alto valor ou de outro, tá? Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Então, se esse cara é autoestado, a gente mostrou com o lambda n. Eu tenho aqui, ó, φ n i p, tá? Da mesma forma, b φ n p i igual a mi. Então, ó, o P está para isso, tá? Então, N refere-se aos autovalores de A e P, o índice P, refere-se aos autovalores de B. Só para isso, só para diferenciar quem são esses caras, tá? N e P, I, certo? Então, o N, ele leva em conta a degenerescência de A. E o P, ele leva em conta a degenerescência de B, tá? Então, se existe uma base de autoestados comum, a gente pode mostrar exatamente isso, que, por exemplo, pega essa segunda equação aqui, aplica o operador A nela. Então, isso aqui dá NPI, que é igual a MIP a CNPI. Só que isso aqui, ó, é lambda N. Então, aqui eu tenho MIP, lambda N, CNPI. Beleza? E eu posso fazer o contrário. Pega a equação de cima, que é a φnpi lambda n psi n. Eu estou falando φ, hora eu falo psi, é tudo φ aqui, tá, gente? φnpi. E agora atuo com B aqui. Isso aqui dá B. Como esse cara também é autoestado de B, então tem um IP aqui, isso dá lambda n, lambda n, mi, p, φ, n, p, i. Beleza? Agora, eu posso somar, subtrair, na verdade, para formar o comutador. Então, tem aqui AB menos BA, IN, PI, igual a mi P lambda N menos lambda N mi P INP. Só que isso são números, né? Se eles são números, a ordem não importa. Então, isso aqui é zero. Se isso aqui é zero, então, isso aqui é zero. Portanto, o comutador de A e B é zero. Tá? Então, a gente tem outra forma de mostrar, de mudar essas coisas. Beleza, pessoal? Bom, como eu vou precisar sair mais cedo hoje, não vou conseguir dar a segunda aula para vocês, eu vou parar por aqui, porque a gente ia entrar no operador projeção. Não adianta eu começar com ele, e nesses 15 minutos que eu tenho que sair daqui a pouco, eu não consigo tratar o operador projeção. Então, eu vou deixar isso para a próxima aula, tá? Mas tem um tempo aí para tirar dúvidas, caso vocês queiram. Não? Deixa eu parar aqui, então.